Olá, gente. Eu vim falar um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre o início, sobre como tudo começou. São poucas as pessoas que falam sobre isso e eu resolvi falar um pouquinho para as pessoas que não conhecem. Em março de 1848, aconteceram em um pequeno povoado nos Estados Unidos os primeiros fenômenos espíritas. Em 11 de dezembro de 1847, a família Fox instalou-se em uma pequena casa em Nova York, composta por John Fox, a esposa Margaret Fox e duas filhas adolescentes, Kate e Margaret, e um outro filho. Nos 2 primeiros meses de 1848, elas ouviram ruídos na casa onde moravam, mas eles não tinham sido os primeiros a ouvir ruídos, ouvir barulho na casa. Antigos inquilinos desta casa já haviam sido perturbados por barulhos. Seus ocupantes ouviam arranhões, ruídos, pancadas, vibradas na parede, nos móveis, os quais passaram a constituir verdadeira preocupação para aquela família. Em março de 1848, eles passaram a ouvir batidas mais nítidas e sons como arrastando móveis, assustando as meninas que passaram a não conseguir mais dormir sozinhas por medo e passaram a dormir no quarto dos pais. A princípio, eles eram incrédulos quanto à possível origem sobrenatural. Eles acreditavam que eram causas naturais. Na noite de 31 de março de 1848, descobriu-se um meio de entrar em contato com a entidade espiritual que produzia os fenômenos. A filha do casal, Kate, ela falou, batendo palmas: "Senhor pé rachado, faça o que eu faço." De forma imediata, repetiu-se as palmadas. Quando ela parou, o som também parou. Em face daquela resposta, a Margaret, a irmã mais velha, então disse brincando: "Agora faça exatamente como eu. Conte 1, 2, 3, 4 e bateu palmas." O que ela havia solicitado foi repetido com incrível exatidão. A menina mais nova chamou a mãe e falou que alguém estava querendo brincar com elas, mentindo, pois no dia seguinte era 1º de abril, conhecido como o Dia da Mentira. A mãe então resolveu fazer um teste, que ninguém seria capaz de responder. Pediu que fosse indicado as idades de seus filhos, sucessivamente, e instantaneamente foi dada a exata idade de cada um, fazendo pausa de um para o outro, a fim de separar até o 7º. Depois se fez uma pausa maior e 3 batidas mais fortes foram dadas, correspondendo à idade do menor que havia morrido. Então ela perguntou: "É um espírito?" "Se for de 2 batidas." E 2 batidas foram ouvidas, assim que ela pediu. Então ela perguntou: "Se foi um espírito assassinado, de 2 batidas." E 2 batidas foram dadas instantaneamente, produzindo um tremor na casa. Ela perguntou: "Foi assassinado nesta casa?" A resposta foi afirmativa. "A pessoa que assassinou ainda vive?" A resposta foi afirmativa. Pelo mesmo processo, ela confirmou que um homem tinha cometido o assassinato e que os restos mortais ainda se encontravam enterrados na adega da casa. Descobriu-se que o espírito comunicante era um antigo vendedor ambulante
e que tinha sido assassinado 5 anos antes com uma faca de açougueiro e que tinha sido levado para a adega e só na noite seguinte havia sido sepultado, e que o motivo do crime teria sido o dinheiro, que possuía cerca de US$ 500. Chegaram à identidade e à história do espírito por meio de uma combinação alfabética, segundo a qual cada letra do alfabeto era indicada por um certo número de pancadas. Charles Rosman estava com 31 anos ao ser assassinado naquela casa. O assassino foi um antigo inquilino. E foi aí que se deu o início da comunicação com o mundo espiritual, o início da comunicação com os espíritos. Após este acontecimento, em muitos lugares, em outros países, na Europa, começou a se espalhar a comunicação com os espíritos e eles passaram a se comunicar de outras maneiras. Eles passaram a se comunicar através de mesas, dando pancadas com o pé da mesa. A mesa, em alguns casos, flutuava e ficava em uma perna só, girava e batia no chão, dando pancadas no chão, correspondente à quantidade de pancadas às letras do alfabeto. E assim foi possível começar a escrever textos grandes e responder às perguntas das pessoas. Rapidamente se espalhou por toda parte, em outros países também. E foi assim que começou a história do espiritismo. Começou a aparecer manifestações inteligentes que se produziram por meio de mesas que se levantavam e com um dos pés davam certo número de pancadas, correspondendo desse modo sim ou não. Conforme fora convencionado a uma pergunta feita, até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podia crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto o ser misterioso que assim respondia. Interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou um gênio, declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Tal meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito indicou outro meio de comunicação. Foi um desses invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas, mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, da psicologia e etc. E com tanta rapidez quanto se escrevesse com a mão. O conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. Eis em que termos o deram em Paris, em 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina, e que havia muitos anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vai buscar no aposento ao lado
uma cestinha, amarra ali um lápis, coloca sobre um papel, põe-lhe os dedos sobre a borda. Alguns instantes após a cestinha começou a movimentar-se e o lápis escreveu, muito legível, esta frase: proíbo expressamente que transmitas a quem quer que seja o que acabo de dizer. Da próxima vez que escrever, escreverei melhor. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje, é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades de faculdades mediúnicas, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato e etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isso é, sem o concurso da mão do médium, nem o lápis. O professor Allan Kardec considerava-se o codificador da ideia, que para ele também não era uma religião, mas sim uma doutrina, compatível com a religiosidade cristã, e principalmente com a ciência e a filosofia. Ele escreveu 5 livros que são a base da doutrina espírita. São eles o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns. É isso aí, gente. Era isso que eu queria falar para vocês, um pouquinho sobre a doutrina espírita, porque tem muita gente que não sabe como surgiu, assim como eu não sabia no início, quando comecei a aprender sobre o espiritismo.